Olá, a paz do Senhor aí para quem é cristão, e para quem não é também, tá? A paz de Deus, do Senhor na sua vida. Hoje eu quero relatar uma experiência, né, espiritual que aconteceu comigo faz anos já, vai fazer 26 anos já. É sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu recebi essa bênção, né, aos meus 9 anos, dos meus 9 anos para 10. Eu era criança. Na verdade, foi algo assim, né? Bom e engraçado, porque não fui eu que pedi, né? O batismo foram os meus pais. Meu pai, ele dirigia uma igreja, tá? Nessa época, tá? Faz bastante tempo e nós somos da Assembleia. Nessa época existia, como vocês devem saber, né? Nesse tempo aí a Assembleia era mais rígida, existia doutrina, né? E o meu pai, ele estava querendo uma confirmação do Senhor sobre essa igreja, tá? Esse cargo que ele recebeu. Aí o que ele fez? Ele orou a Deus e pediu, se fosse da confirmação dele, tá? Se fosse ele que colocou o meu pai à frente ali daquele rebanho, ele queria que Deus batizasse os filhos dele com o Espírito Santo, e foi isso que ele fez. E aconteceu, no fundo da igreja existia uma casinha, né, onde o meu avô ali ele morava. E foi ali que tudo aconteceu. Esse dia eu vou lembrar muito bem, até hoje eu lembro muito bem. Vou lembrar o resto da minha vida. Foi um dia muito bom. Foi em uma noite, né? Ali nós tínhamos o costume, né, de reunirmos ali no fundo, na casinha do meu avô. E assim, sempre que acabavam os cultos, nós ficávamos ali conversando. E nesse dia tinha o pastor de fora, né? E ali, conversa vai, conversa vem, ali nós começamos a orar, tá? Nós dobramos os nossos joelhos ali, tá? E nós começamos a orar. Eu era criança, mas eu me lembro muito bem como tudo aconteceu. Esse esse pastor de fora, né, pediu para mim, estava nesse dia eu e minha irmã, tá? Ele ele pediu para nós dobrarmos os nossos joelhos e nós fizemos, dobramos os nossos joelhos e começamos a orar, tá? Eu sempre fui uma criança muito sensível, tá? Eu sempre gostei assim de orar, de falar com Deus. Isso não foi uma dificuldade minha, não. Eu sabia orar, os meus pais sempre me ensinavam qual era a maneira correta de orar. E foi nesse dia que aconteceu que eu e minha irmã, né, nós começamos a orar. E no momento da oração, esse irmão, ele sentiu de Deus, tá? Ele falou ao meu pai, ó, coloque a mão na cabeça das suas filhas e elas vão ser seladas. E foi isso que aconteceu. No momento que o meu pai colocou a mão na cabeça, minha e da minha irmã, foi aonde aconteceu. Nós recebemos o Espírito Santo. Foi algo, uma sensação que eu não sei explicar. Gente, o máximo aqui que eu posso falar é algo assim. Eu estava ali de joelhos, mas parecia que eu havia entrado em outra atmosfera, tá? A minha consciência não, não foi tomada, não, tá, gente? Eu sei de tudo que aconteceu, detalhe por detalhe, tá? Mas é um sentimento divino. É algo mesmo que só quem recebe que consegue explicar, tá?
as, as, os sintomas, né, de quem recebe essa graça, essa bênção, é algo mesmo só recebendo, tá? Para a gente conseguir explicar. O que eu posso dizer, tá? Que eu comecei a orar, aí assim que eu recebi, né, que eu fui cheia do Espírito Santo, eu, eu comecei a falar mais alto. Foi nesse dia que eu falei algumas palavras, tá? Algumas línguas estranhas, mas eu não me lembro. Eu só falei essas línguas estranhas nesse dia, tá? É uma sensação assim, gente. Eu comecei a chorar muito, muito, muito. Aí foi aonde, né? Eu defino assim, gente. Eu fui cheia, tá? Cheia do Espírito Santo. Isso quer dizer que eu recebi alegria divina dentro do meu coração. É isso que eu defino o batismo com o Espírito Santo. E não é sempre, tá? Não é sempre, não é todos que recebem esse batismo que falam línguas, tá, gente? Na Bíblia fala que as línguas é um dom, tá? Não é evidência do batismo, não, é diferente. E o que eu posso falar sobre os sentimentos é isso. Foi um detalhe também que eu não posso esquecer de falar, que na hora que eu recebi essa graça, eu senti os meus lábios, eles ficaram dormentes, tá? Ficaram dormentes, parecia que algo havia, tá? Havia tomado os meus lábios. Foi isso que eu senti, mas tem outros sentimentos que eu não consigo explicar aqui, gente, que eu falei, né, que parece que eu fui para outra atmosfera, mas eu não saí do meu corpo, não. E é muito bom essa sensação. Depois que acabou, eu fiquei ainda chorando um bom tempo, chorando um bom tempo. Eu, como era criança, né, eu fiquei assim, nossa, que coisa boa que eu senti, será que isso vai acontecer de novo? E aconteceu, gente, várias vezes, tá? Então, era esse o vídeo que eu queria deixar, tá? Quem está buscando essa graça, não desista, tá? Não desista. Não foi eu que pedi, mas no fundo do meu coração eu também desejava isso, né? Então, o meu conselho para aqueles que desejam receber essa graça é que busquem, gente, porque, né, eu creio que Deus não desiste, tá? Ele não desiste dos seus filhos, ele não esconde o teu rosto, não tapa os seus ouvidos para os pedidos dos teus filhos. Basta, né, que fazemos a nossa parte. O que é isso? Jejum, oração, santificação. Gente, isso é a base para quem deseja receber essa graça, tá? Sem isso, vocês não irão conseguir. Eu recebi, tá? Nessa parte, né, eu acho que eu tive uma ajuda ou sorte, né, que eu era criança, naquele tempo eu era inocente, eu sempre fui uma criança, assim, boa, né, sensível de coração, então eu acho que eu tive sorte, mas para os adultos isso é mais difícil, né, porque nós temos a nossa mente não é, os adultos, né, não não estamos mais, né, na inocência, então fica mais difícil para receber essa graça. Então só recebe mesmo essa graça quem ora muito, quem jejua, tá? Sempre que vocês jejuarem, orarem, fale com Deus, tá? Porque a oração também, gente, a oração não é palavras repetidas, tá? A oração é uma conversa mesmo com Deus, uma conversa como você conversa com seu amigo. É assim que a gente fala com Deus, tá? Então, fale com Deus, jejuma, fala que você quer receber essa graça e Ele vai te atender, tá? Então, era isso que eu queria falar, tá? Para vocês. Não desista dos seus sonhos. A paz. Fique com Deus.